Olá, meus amigos, eu quero falar com você hoje sobre algo que está começando, né? Está começando, está aos olhos de todos, só não vê quem não quer. A perseguição ao cristianismo no mundo todo, tanto que se criou até um termo, né? Cristofobia, está grande, no Brasil está muito pior, e agora o presidente Lula deu um passo importante para isso. Eu vou falar com você nesse vídeo, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo, que você curta, que você, enfim, se inscreva no canal, mande para as pessoas que você conhece para que a gente possa falar com mais gente, mostrar para eles que cristão de verdade não vota na esquerda, principalmente por estarmos no ano em que vamos eleger no Brasil todo prefeitos e vereadores. E nós precisamos começar com essa base da pirâmide, vamos lutar para que o Brasil tenha o máximo, o sonho seria a totalidade de prefeitos não de esquerda, né? Prefeitos, se possível, aí que tem uma visão mais à direita, que tem os nossos valores, mas acho que o primeiro ponto que temos que pensar é erradicar a esquerda do poder executivo e também, na medida do possível, já que a votação é diferente, é proporcional do poder legislativo. Para isso eu preciso da tua ajuda e o canal é nosso, né? Então, por gentileza, curta o vídeo aí, compartilhe, fale com as pessoas, mande no WhatsApp, enfim, estamos juntos nessa briga. Olha só, o presidente Lula, ele é anticristão. Ah, Marcos, não pode falar isso. É minha opinião. E a Constituição me garante liberdade religiosa. Também me garante liberdade de expressão. E aí eu estou expressando a minha opinião, levando em tese a minha religião. Religião é uma coisa complicada, porque se você é cristão, principalmente se você for evangélico, fala em religião, existe uma confusão entre religião e religiosidade, né? Que é aquela pessoa que vive aquela fantasia da religião e muitas vezes se desfoca do que realmente é importante. Mas quando você fala em termos jurídicos e tal, aí é religião, não existe outro. Então, os direitos de religião, a liberdade de culto no Brasil me garante falar isso. Na verdade, a gente colocou matérias aí, inclusive tem um videozinho, num dos últimos vídeos que a gente colocou, se você for lá, tem um vídeo do próprio Lula falando que a direita tem esse discurso retrógrado, antigo, que fala de família, amor à pátria, né, e religião. Então, ele elenca ali os 3 problemas que ele vê na direita. O amor à pátria, o amor à família, né, considerar a família ali uma célula madre da sociedade, por sinal como a nossa Constituição ensina, e também a religião. O Lula, ele tenta passear entre todas as religiões. Uma hora ele está lá num banda, outra no candomblé, outra está falando do catolicismo, falando, né? Porque eu não lembro, não me recordo agora se vi ele em alguma missa católica, culto evangélico. Eu lembro que teve orações, mas não sei se é exatamente em culto. Mas enfim, estou querendo dizer para você que ele anda ali, passeia tentando angariar votos de todos os lados. Mas ele não é uma pessoa temente, pelo menos nas suas ações, não transparece ser uma pessoa temente a Deus de forma alguma. E ele vem criando, sim, algumas animosidades desde da eleição, onde ele sabe que hoje a grande maioria do cristão, no meio evangélico principalmente, eu acho que mais de 90 e tanto por cento dos evangélicos são Bolsonaro. E ele sabe disso. E aí começa essa briguinha, essa rusga. Ele já foi aconselhado, a gente já falou no canal também. Acho que o tema do vídeo é o que ele pensa em relação aos evangélicos, mas a gente falou nesse canal, a gente explorou matérias de jornais onde dizia que foi proposto para ele, vamos criar um gabinete, vamos criar um elo, vamos conversar com pastores, e ele não queria. Na verdade, ele tem uma mágoa muito grande, né? Por sinal, me perdoem falar isso, mas ele fez toda a bobagem, toda a M, foi ele que fez. Aí ele ficou preso e tal, e ele ficou magoado com a gente, ficou magoado com nós. Fazer o quê, né? Mas agora ele tomou uma atitude preocupante. E é sobre essa que eu quero falar. Olha só, matéria da revista Oeste. Governo Lula, e não vem me dizer que é ministério, não sei o quê. É Lula, partiu direto dele. Governo Lula proíbe ações de evangelização em presídios. E a bancada, que ele fala aqui, é a bancada evangélica que reagiu. Mas, gente, é um absurdo isso. Um absurdo isso. Veja bem, ao mesmo tempo que a gente prega que o preso tem que cumprir o seu tempo de cadeia, que ele tem que pagar pelo que fez, até porque o nosso Deus é um Deus que perdoa as ofensas, os erros, e se você pensar bem, pecado e crime é um no espiritual e outro no físico, mas no fundo é a mesma coisa. O pecado é um crime espiritual, enquanto que no físico o crime é um pecado, que a pessoa vai pagar por ele. É algo que fez e não deveria ter feito. Então a gente prega assim, que a pessoa seja presa, que não tenha saidinha, que ela pague pelo que ela fez,
mas que seja dado a ela a oportunidade. Até porque a gente sabe, e eu como advogado, principalmente que eu trabalho muito na área criminal, a gente sabe que quando alguém chega no presídio, primeira coisa que acontece, ele é abraçado por uma facção. Essa facção dá lá uma toalha, dá escova de dente, dá sabonete, dá um par de chinelo, e ele vira escravo dela para o resto da vida. E quando tem a saidinha, muitas vezes ele sai dali com uma tarefa para cumprir. Esse talvez seja o maior problema da saidinha, ninguém quer falar, porque é uma vespeira, né? Mas a grande verdade é essa. Agora, qual que é a saída que realmente tem conseguido trazer para a sociedade de volta um número... O número de presos que realmente mudam de vida é pequeno, não é grande não. Mas desse número pequeno, quase que a totalidade vem pela evangelização. Quase que a totalidade das pessoas que se regeneram são através da evangelização, através da Bíblia lá dentro do presídio, dos cultos, dos encontros com pastores, com missionários. E aí o Lula quer tirar isso. E aí eu pergunto para você, o Lula quer tirar isso por quê? Por quê? Não tem custo nenhum. Não tem custo para o Estado, não tem custo para ele. E ele diz que ele está defendendo a liberdade religiosa, mas na verdade vai defender a liberdade religiosa proibindo o culto? Estranho, né? A matéria diz assim, ó, políticos evangélicos criticam a resolução que veta a conversão religiosa dos detentos e fala em perseguição. Ele está, literalmente, ele quer proibir a conversão, ele quer proibir que o detento se converte ao cristianismo. Dá para entender isso? Tem lógica isso? Eu sempre disse que se você for para qualquer cidade do Brasil, o prefeito apoia que você abra uma igreja. Por quê? Porque a ideia é, mesmo que ele não acredite na questão espiritual, se você tem uma igreja, essa igreja vai ajudar pessoas, vai ter ali um auxílio à comunidade e também vai pregar para as pessoas que elas não devem se envolver em problemas, em criminosidade e tudo mais. Então, qualquer prefeito, qualquer cidadezinha do Brasil, ele apoia igrejas por esse motivo, mesmo que ele seja ateu. Ainda assim, ele apoia igrejas por esse motivo. Agora, o presidente da República quer proibir a conversão. Gente, se isso não for ditadura, o que que é? O que que é? Proibir a conversão. Agora é com presos, amanhã vai ser com quem? Talvez funcionário público? Sei lá, vai chegar para você e falar, você está proibido de se converter ao cristianismo. Ao mesmo tempo que prega liberdade religiosa para o Hamas que está destruindo Israel. Ou tentando, né, destruir Israel, que Deus não permite. Hezbollah. Lá é tudo religioso. É tudo por questão de uma maluquice religiosa que é difícil até para nós entender. Lá ele apoia. E aqui ele quer proibir a conversão ao cristianismo. E olha o que diz a matéria. Ele está falando de proibir a conversão. Não é só a evangelização dentro do presídio. A matéria diz, políticos evangélicos criticam a resolução que veta a conversão religiosa. Vetar, proibir. A conversão religiosa. É um absurdo, hein? No caso, a medida impede qualquer tentativa de conversão dos detentos para outras religiões que não seja a sua atual. Ou que os incentive a adotar uma nova crença. Agora, se o cidadão está lá dentro, se ele cometeu os erros, se ele precisa de apoio, aí o governo vem e fala, não, você não pode sair da tua religião atual. Quer dizer, você não pode mudar. Olha, para que isso? Para que isso? Para manter a criminosidade? Para quê? Qual é a intenção? Diz para mim nos comentários o que você acha, porque eu não estou perguntando aqui de uma forma retórica, realmente eu não consigo entender. Então me ajuda, diz aí, por quê? Qual o motivo disso? Continuando a matéria. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, proibiu a conversão à religião dos detentos nos presídios. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União da segunda-feira, isso lá atrás, no dia 29, esse ano passado. Não, foi nessa semana, né? Na segunda-feira dessa semana, dia 29. Com o objetivo de garantir a liberdade religiosa nas prisões. Pelo amor de Deus, como assim? Ele quer garantir a liberdade religiosa proibindo que as pessoas pratiquem religião? O presidente quer garantir a liberdade religiosa proibindo que as pessoas se convertam? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Nem o Lula, nem quem está falando pela boca dele. Eu não estou entendendo. Mas enfim, tá aí a matéria, era isso que eu queria compartilhar com você, o vídeo é rápido. E é por isso que eu preciso da tua ajuda. Para que a gente possa falar com o maior número de cristãos possível para dizer que cristão de verdade não pode votar na esquerda por motivos assim.
Porque a esquerda quer proibir as pessoas de se converterem ao cristianismo. Se você lê a matéria como um todo, ela fala de outras religiões, mas ela está proibindo a do cristianismo. É isso que ela está proibindo. Então, se você acredita na família, se você acredita em Deus, nos ensinamentos bíblicos, você não pode votar na esquerda. Se você votar na esquerda, você está avalizando, você está assinando ali uma procuração para que o governo incentive essas pautas maléficas, para não usar um outro termo, de aborto, ideologia de gênero, esse feminismo, movimento feminino dentro da igreja, movimento feminista fora da igreja. Entendeu? Então Deus nos deu mulheres abençoadas e femininas. Eles querem transformar em feministas. Aí se você buscar na história a diferença entre os dois, você vai chegar lá na Revolução, que na primeira onda era uma coisa, na segunda onda veio outra. Aí você vai passar por coisas como sexo livre, direito ao aborto, meu corpo, minhas regras. Tudo isso faz parte dessa luta feminista, que é totalmente contrária à questão feminina. Mas isso é assunto para outro vídeo. De qualquer forma, só peço a você que me ajude, que se inscreva no canal, que compartilhe, que comente, que mande aí nos grupos. Nós precisamos falar com o maior número possível de pessoas que são tementes a Deus para dizer que quem tem Deus no coração não pode votar na esquerda. Está chegando as eleições, nós não podemos votar em candidatos de esquerda. Um grande abraço, um beijo no seu coração, até a próxima. Que alegria ter você aqui com a gente. Você já é inscrito no nosso canal? Se não, facinho, rapidinho, tem um botãozinho vermelho aí, se inscrever. Clica nele aí agora, ó. Boa, muito bem. Depois de se inscrever, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e vamos espalhar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Um beijo grande e Deus te abençoe.